O anime começa em um lugar chamado Labirinto do Reflexo Lunar, onde um aventureiro, Hent Faina, estava paralisado por se encontrar com um dragão. Ele pensa que aquele era seu fim, mas um tempo depois se surpreende ao perceber que ainda estava vivo. Porém, ao olhar seu reflexo na água, descobre que de alguma forma foi transformado em um morto-vivo. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal. Vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve e capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá! Antes desse acontecimento, Hent havia levantado cedo naquele dia, porque pra ele quem dorme até tarde são só os nobres, mercadores ricos e talvez os estudiosos com vidas sem regras, porque uma amiga dele, que é bem estudiosa, esquece de dormir por dias quando tá focado em pesquisa. Hent foi nascido e criado em uma cidade pequena o suficiente para não estar em mapas, e atualmente é um aventureiro de classe bronze, e como todo aventureiro, acorda bem cedo para pegar bons trabalhos na guilda de aventureiros, que concede todos os tipos de tarefas de acordo com as habilidades e classe de cada um, sendo essas extermínio de monstros, escolta, coleta de plantas e materiais e até mesmo limpeza de dutos entupidos. Hent cumprimenta alguns aventureiros que estavam na guilda e analisa os trabalhos daquele dia, mas como não se interessa por nenhum, decide continuar explorando o labirinto do reflexo lunar, como costumava fazer. Diferente da maioria dos aventureiros, Hent trabalhava sozinho, por não ser muito bom, pertencendo à segunda classe mais baixa, apesar de ser um aventureiro há 10 anos. E se incluir o treinamento que veio antes, totaliza 20 anos. Apesar disso, ele conseguia ganhar a vida caçando monstros e vendendo pedras mágicas e outros materiais para a guilda, por ser bem precavido e possuir uma economia de emergência. E assim, Hent passa no mercado para comprar um pão e depois parte para o labirinto do reflexo lunar. Porém, diferente das outras vezes que entrou naquele lugar para explorar, nesse dia ele acabou encontrando uma passagem secreta e ficou animado com aquela descoberta e com a ideia de conhecer uma área inexplorada, agindo sem nenhuma prudência, algo essencial para qualquer aventureiro. Ele explora o lugar na esperança de achar itens mágicos e armas valiosas, mas pensa que já deve ganhar algum dinheiro na guilda só por informar aquela passagem secreta. Porém, ao invés de voltar, Hent segue em frente, ignorando o fato dele estar entrando em uma área bem suspeita e perigosa. E como sabemos, ao invés de encontrar itens e armas valiosas, ele acabou de cara com o maior monstro que já viu, reconhecendo se tratar de um dragão, apesar de nunca ter visto um antes. Segundo a lenda, os dragões são criaturas que podem ter muitas formas e tamanhos, e quando Hent se depara com um monstro como aquele, ele não consegue mover seu corpo, ficando paralisado porque sabia que um simples aventureiro solitário da classe de bronze não seria capaz de enfrentar uma criatura tão excepcional quanto um dragão, e assim ele acaba se tornando um morto-vivo, um monstro imortal, apesar de poder ser destruído facilmente por um bispo ou sacerdote através de magia de purificação, devido ao fato de ser uma criatura que viola a providência divina de que mortos não deveriam permanecer naquele mundo. Hent se pergunta se aquilo significava que ele tinha morrido, mas como ainda tinha consciência e memória, ele decide manter as esperanças e voltar para a cidade. Porém, ao pensar melhor, Hent percebe que aquilo era uma péssima ideia. Afinal, um morto-vivo com certeza seria eliminado assim que desse as caras na cidade, e apesar de já estar morto, ele não queria ser destruído. Hent fica desesperado e sem saber o que fazer, mas decide manter a calma e não perder a cabeça, pensando em algo que não possui uma resposta. Então ele pega sua espada e observa que o dragão desapareceu, mas pensa que era melhor sair daquele lugar de toda forma. E assim, Hent segue pelo labirinto do reflexo lunar. Esses labirintos são encontrados pelo mundo todo e pesquisados por estudiosos que desejam explicar seus mistérios, porque ninguém sabe ao certo de onde eles vieram e como funcionam, sabendo apenas que existiam vários de diversos tamanhos e que são lugares onde se é possível encontrar itens mágicos e tesouros escondidos, assim como monstros que aparecem por toda parte. Hent percebe que o lugar estava vazio e deduz ser porque os outros aventureiros devem estar no labirinto da lua nova, que dá mais dinheiro do que o labirinto do reflexo lunar. Então ele pensa que só precisava esperar por alguns dias para aparecer algum outro aventureiro solitário como ele com quem ele possa conversar. Porém, com isso, Hent percebe que sendo um esqueleto não podia falar nada. Nesse momento, um outro morto-vivo aparece, mas aquele não passava de um monstro, como qualquer outro. Então Hent se prepara para enfrentar a criatura, mas percebe que pela falta de músculos, ele estava bem mais fraco e perderia até mesmo para uma pessoa comum. Por conta disso, Hent decide enfrentar o esqueleto com cuidado, mas ao levantar sua espada ele cai, descobrindo que naquela forma não era capaz nem mesmo de levantar sua arma. Hent fica desesperada ao ver o esqueleto se aproximar dele, mas felizmente a criatura
criatura cai sozinha e perde a perna. O aventureiro observa o esqueleto tentando encaixar sua perna no lugar e pensa que obviamente um morto-vivo só com ossos não teria como usar técnicas de espada. Isso faz a gente lembrar que todos os seres vivos também conseguem usar energia vital para ter força. Ele então ativa sua energia espiritual, descobrindo que conseguiria usar mesmo estando naquela forma, ganhando força suficiente para usar sua espada, voltando para a luta bem a tempo do esqueleto encaixar sua perna. E assim, Hank facilmente derrota seu adversário com um golpe de espada. De repente, uma luz surge iluminando o aventureiro e o esqueleto, e ele percebe que estava recuperando a energia espiritual que acabou de usar. Isso faz Hank lembrar de uma conversa que teve com a sua amiga. Ela disse que monstros possuem uma característica misteriosa e que com o tempo e experiência, eles crescem ainda mais. O aventureiro observa que os humanos também evoluem à medida que ganham experiências, mas sua amiga esclareceu que a escala é diferente, dando exemplo de um esqueleto que em raras ocasiões pode se tornar Ghost, sendo um processo chamado de evolução existencial e um dos assuntos que ela costuma estudar. Ghosts também são mortos-vivos, com o diferencial que possuem carne e são mais parecidos com os seres humanos, fazendo a gente pensar que com um manto e uma máscara para esconder sua nova forma, ele pode conseguir voltar para a cidade. E assim, Hank cria um novo objetivo, se tornar um Ghoul, sendo que para isso ele precisava derrotar monstros no labirinto até conseguir atingir uma evolução existencial. Enquanto isso, a sua amiga pesquisadora desiste de aguardar a chegada de Hank e decide fazer a janta sozinha. O aventureiro segue derrotando esqueletos no labirinto, melhorando sua mobilidade com a luz que ele deduz ter um efeito de cura, que permite que ele use sua energia espiritual a cada luta. Então Hank decide tentar enfrentar o monstro um pouco mais forte. Após procurar um pouco, ele encontra um slime, uma criatura que é fraca como os esqueletos, mas que não deve ser subestimada, porque ataques físicos são menos efetivos contra monstros amorfos e líquidos como aquele, sendo mais fácil de derrotar com magia. Porém, ele não possui habilidade suficiente para usar magia de ataque, sendo que o máximo que consegue fazer é usar magias utilitárias para fazer fogo, ou seja, a gente tem que derrotar o slime apenas com ataques físicos. Para isso existem duas opções: acertar o núcleo da criatura ou estraçalhar sua forma líquida a ponto que ela não consiga se regenerar, mas ele também não tinha nem força nem habilidade para isso, restando somente a opção de gastar sua reserva de energia espiritual uma vez por dia, fazendo o pequeno slime ser quase como o arqui-inimigo de Hank. O monstro tenta atacar, mas o morto-vivo desvia e como a sorte estava do lado dele, Hank acerta o seu núcleo no primeiro ataque. Então ele pega a pedra mágica e recolhe o líquido do slime com um frasco, porque o monstro possui a habilidade de soltar uma bomba ácida. Porém, depois que são derrotados, o ácido desaparece dos seus corpos e o líquido deixa a pele lisa, que faz o conteúdo ser usado para fazer cosméticos. Hank recolhe todo o líquido usando vários frascos que carregava com ele e pensa que todos devem pagar alguns dias na pousada. No dia seguinte, uma garota que trabalha na guilda de aventureiros, chamada Sheila, faz o seu trabalho normalmente. Um parceiro da sua equipe pergunta se a aventureira novata que foi até lá conseguiu encontrar um grupo, porque pela carta de recomendação, ela não parecia ter muita experiência real, apesar de ser boa com a espada. Sheila explica que não tinha nenhuma vaga boa pra garota, e por isso ela pensou em pedir ajuda pra Hank, mas como ele não apareceu, ela disse pra novata que a apresentaria pra um veterano atencioso se ela esperasse por alguns dias. Porém, como ela disse que precisava de dinheiro, Sheila conta que mencionou o labirinto do reflexo lunar pra ela. O homem acha que ela fez bem, porque como a garota é boa com a espada, deve conseguir se virar bem no labirinto, mesmo sendo uma novata. Sheila explica que já avisou pra ela não se ceder, mas seu parceiro estranha o fato de Hank não ter aparecido e pergunta se ele não pegou nenhum trabalho de longa duração. Sheila nega, explicando que não tinha nada que fizesse o aventureiro sair de Maalt. Enquanto isso, Hank percebe que não estava mais sentindo vontade de comer e nem de dormir, o que fazia sentido, já que ele agora é um morto-vivo, e se tentasse se alimentar, a comida só cairia no chão. Em seguida, ele observa que mesmo tendo enfrentado muitos monstros, a evolução existencial é algo que demora a acontecer, mas apesar das suas habilidades terem diminuído quando se transformou em esqueleto, ele já estava praticamente no nível de antes, graças aos monstros que derrotou. Além disso, Hank descobriu que além da sua energia espiritual, ele também consegue usar sua mana e energia divina, apesar de ser um morto-vivo. Então ele usa a energia no pão que comprou na cidade, porque além dela curar feridas e doenças, também é útil para purificar água e retardar o apodrecimento de um alimento, permitindo que o pão dure por pelo menos mais 3 dias. Hank torce para depois desse tempo, ele já ter um corpo que precise se alimentar e decide voltar a focar em conseguir a evolução existencial, derrotando os monstros aos poucos e de forma segura, porque ele dava conta de lidar com até 2 ao mesmo tempo. Porém, um grupo de 3 já complicaria as coisas, e se fossem 4 ele teria que fugir, sendo que um grupo de 5 seria quase impossível de encontrar no labirinto. Hank então torce para não encontrar um grupo tão grande, porque caso acontecesse seria seu fim, já que ele não é forte nem em energia espiritual nem divina e tem pouca mana. Mas apesar de não levar jeito para ser um aventureiro, ele não desistiu. Diferente da maioria
das pessoas que costumam deixar a vida de aventureiro após alguns anos e voltar para a vila para trabalhar em campo ou alguma outra tarefa. Hank treinou duro durante vários dias sem falta, estudou com sua amiga sobre magia e monstros e aceitou todo tipo de trabalho, por menor que fosse, porque achou que ia conseguir alcançar seu sonho contanto que sobrevivesse. Mas 10 anos depois ele continuava longe de conseguir se tornar um aventureiro de classe Mithril, como deseja, uma classe que já salvaram nações e que está acima dos níveis de ouro e platina, sendo que nem mesmo os aventureiros que possuem talento nato conseguem chegar facilmente. Porém, mesmo assim, Hank se recusa a desistir de realizar seu sonho de alcançar essa classe, só porque se tornou um esqueleto. Então ele volta a enfrentar os monstros do labirinto, percebendo que estava mais forte do que quando era humano. Depois ele enfrenta um slime, desviando dos seus ataques e acertando facilmente seu núcleo, fazendo ele ter ainda mais certeza de que estava ficando mais forte. Hank decide coletar mais um pouco dos materiais para vender, pensando que teve sorte em encontrar um outro slime limpo novamente, porque eles ficam nojentos depois de absorverem algo e por isso não é possível vender o líquido nesses casos. Mas de repente a luz aparece, fazendo Hank absorver sua energia espiritual novamente. Porém, diferente das outras vezes, ele começa a sentir algo estranho e quando percebe estava ganhando carne. Finalmente, Hank consegue passar pela evolução existencial e se tornar um Ghoul, ganhando uma aparência semelhante de um zumbi, o que ele considera um grande avanço. Hank pensa que se continuar se esforçando, talvez se torne um morto-vivo de alguma classe maior, como vampiros que são praticamente iguais aos humanos. Então agora que ele possui mais do que só ossos, Hank tenta conseguir falar, mas não consegue nada muito melhor do que alguns sons estranhos, mas ele não desanima e continua treinando. Hank continua caçando monstros no labirinto do reflexo lunar para evoluir, e agora que conseguiu se tornar um Ghoul, ele caça criaturas que costumam ficar em grupo, como os goblins, separando eles através das salas e corredores para evitar problemas. Com sua nova forma, Hank ganhou músculos, apesar de estar ainda mais ágil do que quando era apenas um esqueleto. Ele também teve um aumento da sua mana e das suas energias espirituais e divinas, além de agora poder fortalecer sua espada, sendo capaz de eliminar 2 goblins facilmente. Em outro lugar dentro do labirinto do reflexo lunar, uma garota enfrenta um esqueleto com sua espada. Hank observa ela de longe, depois de tanto tempo sem ver um ser humano, e decide que o melhor a se fazer era continuar escondido, porque a sua aparência com certeza faria ela tentar atacar ou fugir. O Tureiro nota que não conhece a garota e deduz se tratar de uma novata, já que ela conhece praticamente todos os aventureiros de Maalt, porque eles são um pouco difíceis de lidar e muitos tiram sarro de pessoas fracas, como ele. E conhecer as habilidades e as amizades de cada um facilitava bastante as coisas. Hank continua seguindo a garota de longe, enquanto observa que pelo menos a guilda deve achar ele útil, já que por mais que ele seja fraco, ainda não recomendará a aposentadoria. A garota continua explorando o labirinto e Hank reconhece que a direção que ela estava indo não era o melhor caminho, ficando preocupado com a segurança dela. Nesse momento, um esqueleto surge de repente e ataca a garota. Ela se defende e começa a lutar e Hank nota que a novata recebeu um treinamento adequado, mas ainda era fraca e por isso precisava dar muitos golpes para ter efeito, deduzindo que sua forma de luta é esquivar dos ataques e derrotar os adversários aos poucos. Porém, ele observa que a garota não estava atenta à sua volta, o que leva ela a ficar encurralada. Mesmo estando em uma situação complicada, a garota se recusa a deixar um esqueleto derrotar ela e ataca com sua espada, mas seu oponente segura sua arma, a deixando completamente desprotegida. Sem ter outra opção, Hank decide salvar a garota. Ele chama a atenção do inimigo esperando que ela aproveite a oportunidade para atacar, mas percebe que ela estava surpresa demais por ter visto um Ghoul para fazer qualquer coisa. Então ele mesmo ataca, partindo o esqueleto ao meio e em seguida começa a se apresentar para a novata, mas ela fica em pânico ao ver o Ghoul se aproximando. Hank explica que não vai machucar ela e solta sua espada para provar sua intenção. Só nesse momento a garota percebe que o Ghoul estava falando e Hank aproveita a oportunidade para se apresentar de novo e explicar que é um aventureiro como ela. A garota fica surpresa e tenta repetir seu nome, até entender que se chama Hank. Ela não entende porque um aventureiro estava daquela forma e pergunta se era algum tipo de disfarce, mas ele explica que na verdade morreu, embora continue vivo de certa forma. A garota observa que o Ghoul não parecia um monstro normal e agradece Hank por ter salvado a sua vida. Ele responde que os aventureiros devem cuidar uns dos outros, então ela explica que por mais que não quisesse, precisava se certificar de que ele não vai tentar atacar ela quando for sair de lá. Hank deixa claro que não tem intenção de machucar ela, mas explica que precisa de ajuda. Ele conta que necessita de roupas para poder voltar para Maalt, e a garota entende que ele precisava de algo para cobrir seu corpo e sugere uma
uma túnica. Então Henti entrega o dinheiro que ainda tinha guardado e explica que ela pode comprar as roupas e ficar com o restante do dinheiro que sobrar. A garota aceita ajudar o aventureiro Gol e se apresenta dizendo que se chama Rina Hu-Page, prometendo retribuir o favor por ele ter salvado a sua vida. E assim ela deixa o labirinto do reflexo lunar, dando a sua palavra de que vai voltar em breve. Mas a gente nota que a garota ainda estava bem atenta a ele, como uma aventureira deveria agir na presença de um Gol, e que qualquer pessoa relataria um monstro estranho como ele para a guilda o mais rápido possível. Porém Henti torce para ela não trair ele e pensa que mesmo se isso acontecesse, ele daria um jeito de se virar. Após sair do labirinto, Rina vai para a guilda onde encontra com Sheila, que fica aliviada por ver a novata, explicando que ficou preocupada quando ela não voltou depois do pôr do sol. Rina diz que muita coisa aconteceu e que tem uma pergunta para fazer para ela, mas não é revelado o que a garota perguntou. Mais tarde, Henti enfrenta um outro slime e percebe novamente como estava ainda mais forte do que quando era humano, conseguindo acertar o núcleo de um monstro com bastante facilidade. Ele observa que a sua visão também parecia melhor, mas deduz que isso seria a intuição de combate, algo que não se aprende com treinamento ou estudo. O aventureiro pensa se era daquela forma que os vitoriosos enxergam o mundo e reflete que foi necessário se tornar um Gol para conseguir alcançar esse poder. Nesse momento, Henti escuta alguém o chamando e percebe que de fato Rina voltou com as suas roupas como prometeu. Ele aparece e a garota fica preocupada de ser um outro Gol, mas o aventureiro explica que os Gols não aparecem nos primeiros níveis. Ela fica aliviada e observa que Henti melhorou sua forma de conversar, e ele explica que andou praticando. Então Rina mostra que comprou as roupas e trouxe o troco dele. Henti se aproxima, mas isso deixa a garota em alerta. Ela percebe o que fez e diz que sente muito por ainda estar assustada e pede um pouco mais de tempo para se acostumar com a aparência dele. Henti entende a situação e diz que apenas vai olhar as roupas. Ao fazer isso, ele fica impressionado com o que ela trouxe. Rina escolheu uma túnica de cor simples para não ser chamativa e que cobre o corpo todo, como algo que os magos costumam usar. A garota fica feliz por Henti ter gostado e conta que trouxe outras coisas que achou que seria útil para ele, explicando que como chegou recentemente em Maalt, teve que pedir a alguém da guilda para apresentar as coisas da loja. Em seguida, Rina mostra que comprou luvas e botas para que ele pudesse cobrir suas mãos e pernas. Henti fica emocionado com a gentileza dela, sentindo que poderia chorar, mas fisicamente não era algo possível para o seu atual corpo. Então ele experimenta a roupa e repara que é mais fácil de se mover do que pensou, perdendo somente um pouco de visibilidade, mas nada que impedisse de caçar um ou dois monstros. Rina comenta que Henti parece bem mais imponente daquela forma, quase como um White, e mostra seu reflexo através de um pequeno espelho, mas ele observa que ainda vai chamar muita atenção se aparecer na cidade, afinal era possível ver seu rosto. Isso faz Rina se lembrar de que também comprou uma máscara, porque previu que ele fosse precisar. Henti agradece e ele analisa a máscara, enquanto ele explica que quando viu pela primeira vez, pensou que ele fosse algum tipo de monstro raro, e Henti comenta que talvez ela tivesse certa. Em seguida ele coloca a máscara, mas observa que ela grudou no seu rosto de uma forma que não era normal. Ele tenta tirar ela, mas não consegue e Rina pede desculpas, explicando que o item chamou a sua atenção de cara, mas que ela chegou a estranhar o preço. Henti pergunta se a máscara não foi uma indicação da guilda, e Rina explica que achou ela em uma barraca que estava vendendo ela por um preço surpreendentemente barato, custando apenas 3 moedas de bronze, o equivalente a 3 pães. A garota conta que chegou a conferir se a máscara possui alguma maldição, mas como nada aconteceu com seu toque, ela pensou que fosse seguro comprar, percebendo agora que estava errada, porque a maldição é ativada somente quando a coloca. Henti pensa que realmente é um cara bem azarado e tenta retirar a máscara com sua energia divina, pensando que como sua energia aumentou, talvez fosse capaz de retirar uma maldição básica. Porém, apesar de ter alguma reação, ela não era forte o suficiente para tirar a máscara. Rina se sente culpada pelo que aconteceu e pede desculpas por ter trago um item amaldiçoado. Henti tranquiliza a garota, explicando que ele realmente iria precisar de uma máscara de qualquer forma, e que como ela reagiu à sua energia divina, ele só precisa economizar dinheiro para pedir para um clérigo poderoso quebrar a maldição. Ele se aproxima da Rina para tocar no seu ombro, mas pensa que era melhor não fazer isso, porém ela segura sua mão, impedindo que ele se afaste, e explica que já entendeu que ele não é uma pessoa ruim, e por isso não estava mais com medo. Henti agradece Rina, mas explica que ela não precisa se forçar e pode esperar o dia que realmente vai estar mais acostumada com a sua aparência. Ela concorda e diz que tem certeza que não vai demorar muito para esse dia chegar. Depois, os dois voltam para Maalt juntos em uma carroça. Lá, Rina conta que se registrou como aventureira na guilda da capital, mas como já existia muitos aventureiros famosos por lá, ela percebeu que não existia muito trabalho para uma novata como ela, e por isso eles recomendaram que ela se registrasse em Maalt, por ser um lugar que possui 2 labirintos próximos. Henti diz que foi uma boa escolha, mas fica surpreso por Rina ter se animado de se mudar para o interior. Ela explica que queria ver o mundo, assim como ficar mais forte e se tornar uma aventureira de respeito.
Ele entende como é ter esse sentimento, mas diz que é melhor ser covarde, já que só se tem uma vida. Algum tempo depois, os dois chegam em Maalt, mas a gente fica com receio de passar por aquela entrada, porque muitas pessoas de lá já conhecem ele e saberiam que tem algo errado quando ele mostrasse sua identidade. Por conta disso, Hina sugere que eles passem pelo portão oeste, uma entrada menos usada. Porém, Hent agradece ela, afinal, sem a garota ele não conseguiria chegar até lá, mas por mais que precisasse de ajuda, ele queria se separar para não causar problemas para Hina, porque se ela fosse pega ajudando o monstro a entrar na cidade, seria considerada uma criminosa e perderia sua licença de aventureira. Hina diz que entende o perigo que estava ocorrendo em ajudar um Gol, porém ela sabia que só estava viva graças a ele, e por isso não via problema em se arriscar para ajudar ele. Como a garota insiste, os dois vão juntos pro portão oeste. Lá eles mostram suas identidades de cavaleiros pros guardas, mas um deles estranha a aparência do Hent e manda ele tirar sua máscara. Hina pensa rápido e explica que ela tá amaldiçoada e não tem como retirar. O guarda pergunta se esse é o motivo dele conversar estranho e ela explica que Hent ficou gravemente ferida após lutar contra o monstro. O garoto entra no jogo e mostra sua orelha pros guardas, já que a aparência de zumbi fazia parecer como se ele tivesse ferido. Hina inventa que ele comprou a máscara para esconder as cicatrizes, mas não sabia que ela estava amaldiçoada. Eles pensam como o cara era azarado e Hent diz que os dois podem tentar tirar a máscara se quiserem. Então, após Hina explicar que era seguro tocar nela, um dos guardas tenta puxar a máscara e percebe que eles estavam dizendo a verdade sobre a maldição e aceitam deixar Hent passar. O cavaleiro agradece Hina mais uma vez por ter ajudado ele, mas na primeira oportunidade ele despista a garota e deixa ela sozinha, porque ainda não queria trazer problemas para ela. Hina começa a procurar Hent por toda a parte, enquanto ele observa ela de longe, analisando que o seu equipamento é barato, mas bem conservado, além dela ser boa com a espada, muito inteligente e corajosa, fazendo ele ter certeza de que a novata vai se tornar uma ótima aventureira, apesar de todos que ele conheceu com aqueles talentos terem deixado ele para trás. Então Hent pensa em se desculpar por ter deixado Hina sozinha quando conseguiram uma aparência um pouco mais humana, se sentindo mal por ter que fazer isso. E assim ele segue seu caminho sozinho, chegando na casa da sua amiga, porque precisava contar com alguém que também tenha problemas no passado e que ele tenha certeza que vai manter a sua situação em segredo. Hent tenta bater na porta, mas como ninguém atende, ele entra na casa e encontra sua amiga, Lorraine, dormindo tranquilamente. Ele acorda a garota e ela se assusta ao ver Hent de máscara, então ele tira sua luva para mostrar sua mão de Gol. Antes de Hent chegar na casa da sua amiga, Lorraine estava cansada de tanto trabalhar, enquanto esperava por ele. Ela sabia que não adiantava procurar pelo aventureiro sozinha e pensou que poderia pedir para a guilda realizar uma busca. Em seguida, Lorraine escutou alguém batendo na porta e reconheceu que aquela forma de bater era do seu amigo. Isso deixa ela tranquila e ela resolve se deitar para dormir, já que sabia que Hent poderia entrar sozinho. Ela entende que alguma coisa provavelmente aconteceu com ele, mas pensa que o que importa é que ele estava vivo. Afinal, não tinha como ela imaginar que Hent tinha morrido e se tornado morto-vivo. Porém, depois dele entrar na casa e mostrar o que tinha se tornado, Lorraine diz que apesar dela estudar sobre monstros e magias, ela nunca tinha ouvido falar de alguém que se tornou morto-vivo após ser comido por um dragão. Ela pergunta se o dragão continua na masmorra, e Hent explica que não sabe, mas que provavelmente ele já saiu de lá. Lorraine pensa que aquela é uma história muito estranha e difícil de acreditar, mas considerando a nova aparência do seu amigo, estava claro que o que ele contou aconteceu de verdade. Hent observa que a garota permanecia calma, apesar das circunstâncias, sendo algo que ela esperava, já que ela é uma acadêmica, maga e aventureira, embora pareça que naquele momento ela estava vendo ele mais como uma cobaia do que como amigo. Em seguida, Lorraine diz que apesar de ser algo cruel de se perguntar, ela precisava fazer isso e pergunta se ele tem certeza de que continuava sendo o mesmo de antes. O Gol pensa que ainda tem consciência e as lembranças de sua antiga vida, mas como certamente morreu, ele entende que realmente não podia afirmar o fato de continuar sendo a mesma pessoa de antes. Então Hent responde a sua amiga, explicando que não sabe dizer, mas ela observa que aquela resposta era bem a cara do seu amigo, apesar de reconhecer que é difícil afirmar que ele de fato continuava sendo o mesmo. Porém, ela decide deixar essa questão de lado por enquanto e pergunta o que ele vai querer fazer. Hent explica que quer continuar sendo um aventureiro e alcançar a tão desejada classe Mithril, não importando como, mas com aquela aparência ele não poderia ir para a guilda e sua amiga entende que ele quer que ela aceite os trabalhos por ele. Lorraine também pensa que ele não poderia arrumar uma pousada e oferece para o seu amigo ficar junto com ela por enquanto, mas como a garota sabia que Hent se sentiria mal em ficar na sua casa de graça, ela diz que em troca do abrigo, ele ajudaria ela em suas pesquisas. Afinal, ninguém nunca teve a chance de estudar um monstro que passou por uma evolução existencial. Hent aceita a forma de pagamento, contanto que não seja dissecado. Lorraine pergunta que tipo de monstro ele acha que ela é, mas logo em seguida diz que talvez precise de um pouco de pele e carne dele. Depois, Lorraine sai de casa para conseguir o dinheiro de Hent com as pedras mágicas e o líquido de slime que ele coletou no labirinto do reflexo lunar, retornando com uma boa grana, graças
graças ao material de qualidade que ele conseguiu. Então Rent explica que tá indo pra lança de 3 pontas, em busca de um ferreiro. E assim ele sai na rua e todas as pessoas que estavam no seu caminho estranham a sua aparência. Chegando no local, ele explica pra atendente que deseja uma espada nova. A garota avalia sua arma antiga e observa que ela foi bem cuidada, mas que estava no fim da sua vida útil. E devido aos danos, ela deduz que o aventureiro consegue usar magia ou energia espiritual. Rent explica que ele tem as duas coisas, além de também ter energia divina. A atendente se surpreende porque é raro uma pessoa ser capaz de usar as 3 coisas, explicando que ele é o segundo cliente deles que possui essa capacidade. Rent pede pra garota manter esse segredo e ela não questiona seus motivos, explicando que faz parte do trabalho do ferreiro guardar os segredos dos seus clientes. Rent agradece e entrega uma boa quantia de dinheiro, o suficiente para o ferreiro conseguir fazer uma nova espada de qualidade, mas a atendente explica que ele pode pagar apenas a metade naquele momento e deixar o restante para quando a arma já estivesse pronta. Em seguida, a garota explica que Rent vai ter que ter paciência porque o ferreiro se orgulha muito do seu trabalho e por isso provavelmente vai demorar alguns dias para fazer uma nova espada e que provavelmente o ferreiro vai querer conversar com ele algumas vezes nesse tempo. Rent diz que isso não vai ser um problema porque quando o ferreiro quiser falar com ele, bastaria entrar em contato com Lorraine. Enquanto isso, a garota estava em casa pesquisando tudo o que sabia sobre os ghouls, mortos-vivos que possuem fortes habilidades físicas e que são capazes de sobreviverem até mesmo a serem decapitados. Nos seus livros também é dito que eles são criaturas que preferem carne de animais, principalmente a de humanos, e são geralmente localizados nos labirintos. Algumas teorias dizem que eles nascem de cadáveres humanos e outros registros de monstros poderosos que transformam humanos em mortos-vivos inferiores, mas diferente de Rent, nesses casos as vítimas perdem suas personalidades, assim como qualquer tipo de vontade ou emoção humana. Ou seja, Rent é um caso extremamente especial e que nunca foi registrado antes. Lorraine se lembra de quando tinha acabado de aceitar um trabalho na guilda e um aventureiro pediu para ela deixar Rent a acompanhar durante o serviço na Floresta Azul, como uma forma dele ganhar um pouco de experiência. A garota lembra que naquela época o mundo era bastante chato para ela, mesmo sendo a mais jovem a conseguir o título de Grande Doutora, que permitia ela se registrar como uma aventureira de classe prata. Depois de receber esse título, Lorraine foi para a nação de Arlan, sem dizer uma palavra às pessoas ao seu redor, e para algumas outras ela disse que estava lá somente para colher algumas ervas, sendo que a verdade era que ela simplesmente não tinha o que fazer. Mas mesmo não tendo um objetivo de vida, ela aceitou ajudar Rent e foi fazer suas colheitas com ele. Depois de algum tempo procurando, ela encontra a planta que queria e pensa que deveria tomar cuidado para colher as raízes junto. Após isso, ela pede para Rent trazer a sua mochila para guardar a planta. Ele faz isso e a garota se assusta ao ver que Rent já tinha colhido diversas plantas, no tempo que ela colheu apenas uma, e observa que o aventureiro, mesmo sendo novato, soube que precisava colher as plantas junto com as raízes. Nesse momento, Rent avista um goblin observando os dois. A criatura se prepara para atirar e ele entra na frente para proteger Lorraine, mandando ela usar uma magia no goblin. Ela faz isso e Rent pensa como a magia de alguém da classe prata é outro nível, mas a garota discorda, dizendo que não tinha nada de especial no seu ataque. Em seguida, ele entrega um copo d'água para a garota tomar e pergunta se aquela foi a sua primeira batalha. Lorraine diz que não, mas explica que sempre está cercada de outros acompanhantes ou guardas, então ela percebe que não estava ajudando o novato, mas sim o contrário. Rent explica que ela não parecia muito experiente para alguém da sua classe, e por isso todos ficaram bem preocupados com ela ir na Floresta Azul sozinha, e pediram para ele ir junto por precaução. Lorraine observa que Rent entendia bastante de ervas e ele explica que alguém uma vez disse para ele que para ser um aventureiro era necessário saber ler e escrever, assim como estudar sobre plantas, monstros e outras coisas que pudesse. Então a garota observa que não sabia o nome do novato ainda, e Rent se apresenta para ela. Lorraine faz o mesmo e pede para ele ensinar o que sabia para ela, observando que ele deve ter algum macete, porque além de entender sobre ervas e monstros, ele também mostrou saber como se locomover pela floresta, e assim foi o começo da amizade deles. Nos 10 anos seguintes, Rent continuou se esforçando todos os dias com o objetivo de alcançar a classe Mithril, e Lorraine ficou ao seu lado fazendo suas pesquisas que tanto ama. Porém, a garota observa que mudou um pouco desde aquela época, e que atualmente entende que os adultos apenas estavam preocupados com ela e lembra que ela não tem respondido às cartas deles, e que nem sequer sabia onde tinha guardado elas. De volta para Rent, ele agradece a atendente e ao ferreiro, Clope, que promete fazer uma boa arma para ele. A garota entrega uma espada pro aventureiro usar enquanto a dele não fica pronta, e Clope explica que é possível usar magia e energia espiritual com ela, mas que ele não deve usar outras habilidades. Rent agradece os dois e vai embora, e eles observam que o aventureiro claramente estava com problemas, mas não quis pedir ajuda. Clope deduz ser por conta de uma maldição, o que faz ele pensar
pensar que vai causar problemas para as outras pessoas. Mais tarde, Wrench cozinha para sua amiga, que fica extremamente agradecida pelo jantar, porém ela pergunta se ele não vai comer também e ele explica que não sente fome com aquela nova forma. Então Lorraine explica que durante o tempo que Wrench ficou fora, ela revisou todos os seus livros sobre os Ghouls e tá claro que ele é diferente dos outros, provavelmente tendo relação com o fato dele conseguir evoluir. Isso leva ela a pensar no que ele vai virar na próxima evolução, e Wrench explica que seu objetivo é se tornar o mais próximo de um humano possível, sendo que para isso ele vai ter que derrotar o máximo de monstros para ficar mais forte, até atingir sua próxima evolução existencial. E assim ele volta pro labirinto do reflexo lunar, onde encontra um cara que estava sendo atacado por um slime. Wrench o salva e observa que o cara recebeu um arranhão da criatura. Porém, depois de salvar a vida dele, Wrench segue seu caminho, porque nenhum aventureiro possui a obrigação de ajudar outro em uma situação ruim, e existem pessoas que apenas fingem estar em apuros para roubar os aventureiros que aparecem para ajudar, embora seja raro aparecer esse tipo de pessoas em Maalt. Mas o cara vai atrás de Wrench e pede para entrar no seu grupo. Ele explica que acabou de se registrar como aventureiro e ainda nem consegue enfrentar um slime. Wrench explica que essas criaturas são fortes, principalmente para os aventureiros que usam espadas, e com isso o cara percebe que Wrench é um veterano. Ele conta que precisa de ajuda porque é um cozinheiro que possui um restaurante em Maalt e que acabou se endividando e precisa conseguir 15 moedas de ouro até a próxima semana. O cara explica que decidiu arriscar sua vida como aventureiro para conseguir a grana que precisa, mas por mais que tentou, não conseguiu entrar em nenhum grupo e por isso decidiu se arriscar e ir pro labirinto sozinho. Wrench continua desconfiado e decide seguir seu caminho, mas depois pensa que não custava nada ajudar o homem e aceita a companhia dele, mesmo sem saber se ele é ou não uma boa pessoa. Em seguida, Wrench lembra que ele ainda não sabe se continua sendo a mesma pessoa de antes, o que o deixa um pouco receoso de ter um companheiro naquele momento. Mesmo assim, os dois seguem juntos e Wrench leva o cara até a passagem secreta, onde ele foi devorado pelo dragão, porque lá poderia possuir alguns itens mágicos que daria o valor que o cozinheiro necessita. O novato fica surpreso com aquele lugar, principalmente porque no seu mapa estava mostrando que o local era apenas um beco sem saída. Os dois começam a explorar o lugar, porém só conseguem encontrar uma pequena abertura, sendo outra passagem secreta. O cara pergunta para Wrench se não seria possível ganhar dinheiro somente por avisar para a guilda sobre aquele local, mas como Wrench fica em silêncio, ele logo explica que tem consciência de que não foi ele quem encontrou aquele lugar e diz que jamais levaria os créditos de algo que não fez. Porém, Wrench explica que não tá atrás de glória e autoriza o cozinheiro a dizer a todos que ele encontrou aquele lugar, mas pede para eles explorarem juntos a outra passagem. E assim, os dois passam pela pequena abertura e chegam em uma sala vazia. O novato decide procurar por mais passagens secretas, pensando que provavelmente possui um ou dois tesouros naquele local inexplorado. Nesse momento, Wrench vê um desenho no chão e estranha o cara ir em frente sem a menor preocupação, como se não estivesse vendo o mesmo que ele. Wrench tenta avisar o novato, mas antes de explicar, o cara é transportado. Com isso, ele entende que aquele é um círculo de teletransporte, que geralmente envia as pessoas para um andar inferior, cheio de monstros fortes ou com armadilhas mortais. Ele pensa que o mais inteligente a se fazer é abandonar o cozinheiro, porém reflete que se fizer isso, será apenas um monstro. Então Wrench pisa no círculo de teletransporte, e após ser transportado, ele vê o novato caído no chão, mas antes de ajudá-lo, descobre que os dois foram parar em uma sala de chefe, onde possui um esqueleto gigante. Wrench tenta atacar a criatura com a sua energia espiritual e em seguida tenta usar magia, mas os dois ataques não conseguem causar nenhum dano. Ele repara que a saída também desapareceu, sendo uma das salas que não pode escapar sem derrotar o chefe. Porém, ele ainda é um aventureiro que não podia desistir de uma luta, até porque aquela era a única forma de salvar sua vida e a do novato. Então Wrench usa sua energia divina, sem saber se a sua espada vai aguentar, já que Clope disse para não usar nada além de magia e energia espiritual com ela. Felizmente, a espada resiste e ele consegue derrubar o esqueleto gigante no chão. Em seguida, o aventureiro corre em cima da criatura para dar o ataque final, eliminando o chefe da sala com apenas 2 golpes. Depois, Wrench trata a ferida do cara com sua magia de cura, aliviando apenas um pouco a situação, já que ele é capaz somente de curar ferimentos superficiais. O cara fica surpreso ao ver que Wrench conseguiu derrotar o esqueleto gigante e acha o aventureiro incrível, afinal era um monstro bem poderoso. Então Wrench mostra que com a vitória, ele conseguiu uma pedra mágica valiosa e oferece ao homem, para que possa pagar suas dívidas com ela. Ele fica surpreso com aquela ajuda, mas Wrench explica que não vai ser de graça. O novato diz que não entende como
poderia ajudar um aventureiro experiente como ele. Então a gente mostra uma pequena parte do seu braço e explica que ganhou aquela aparência após ser derrotado por um monstro, e agora ele não pode entrar na guilda ou nas lojas e por conta disso precisa de alguém para fazer isso por ele. O homem aceita, mas diz que não é um acordo muito justo pra gente, já que isso era uma tarefa muito simples de se fazer, mas o aventureiro explica que também vai querer comer e beber no restaurante dele de graça, sempre que quiser. O cozinheiro aceita e fica emocionado por ter conseguido a ajuda que precisava para pagar suas dívidas, em troca de algo tão simples, e diz a gente que ele pode comer lá sempre que desejar. Em seguida, os dois se preparam para ir embora, mas como o novato ainda não conseguia ver nenhuma saída, Hent aponta para a direção que eles devem ir, percebendo que realmente o novato não enxerga os círculos mágicos de teletransporte. Mesmo sem enxergar, o cara confia em Hent e vai até o local indicado, sendo transportado para o lugar de onde eles vieram. Em seguida, Hent também vai, pensando que vai ter que deixar para explorar o labirinto outra hora. E assim, os dois voltam para Maalt e o cara leva Hent até seu restaurante, chamado a Taverna do Dragão Vermelho. O aventureiro repara que o lugar é bem apresentável e pensa que o motivo da falência deve ser o sabor da comida. Nesse momento, a esposa do cozinheiro aparece e fica aliviada por ver que seu marido estava bem, mas em seguida ela fica preocupada ao ver que ele estava ferido. O cara tranquiliza a garota e explica que tá bem graças ao aventureiro que salvou a sua vida e o curou. Depois ele mostra que também conseguiu o valor que precisava para pagar sua dívida com a pedra mágica que ganhou, mas isso deixa sua esposa preocupada de ser uma armação, já que era suspeita alguém ajudar eles daquela forma, e caso fossem enganados não teriam como pagar mais nada. O cara explica que o aventureiro é uma boa pessoa e decidiu ajudar ele quando soube da sua dívida, e que em troca do favor ele vai o ajudar com algumas coisas. A garota pensa que seu marido vai ter que fazer coisas perigosas, mas ele explica que será coisa simples, incluindo permitir que o aventureiro possa se alimentar de graça no restaurante. A garota estranha, afinal aquilo era praticamente nada comparado com a ajuda que recebeu, mas percebe que é verdade e fica emocionada por finalmente eles se livrarem da dívida. Depois o cara percebe que nunca se apresentou pra Hent, então ele diz que se chama Loris e a sua esposa Isabelle. Em seguida, os dois agradecem por toda a ajuda do aventureiro e Hent se despede, mas Loris pede pra pelo menos saber o nome da pessoa que salvou a sua vida. Então, depois de perguntar se os dois poderiam manter segredo, ele se apresenta e Loris promete que vai chamar o aventureiro apenas de senhor, pra não revelar seu nome, e diz pra ele aparecer no restaurante quando quiser, porque vai ser um prazer servir ele. E assim a gente vai embora, seguindo o caminho até a casa da Lorraine. No trajeto ele percebe que estava sentindo algo estranho e pensa que seria mais fácil se Loris fosse de fato mentiroso, ao invés de um cara de família, sendo esse motivo que ele nem perguntou o nome do cara. Quando Hent finalmente chega na porta da casa da Lorraine, ele repara que a sua visão estava ficando bem estranha e se pergunta no que ele se tornou. Assim que entra dentro da casa, sua amiga pergunta como foi no labirinto e se ele lembra onde deixou as cartas que ela recebeu do Império, porque se ela não enviou uma resposta, logo eles vão arrombar a sua porta. Assim que a garota olha pra Hent, ela percebe que tinha algo de errado, mas ele diz que tá bem e a abraça. Lorraine fica sem entender e pensa se seu amigo tá bêbado, mas depois percebe que não faria sentido, já que ele é um morto-vivo. De repente, Hent perde o controle completamente e ataca sua amiga, dando uma mordida no seu ombro. Imediatamente a garota se afasta dele e pergunta se Hent ainda estava lá em algum lugar. Então ela percebe que os olhos dele reagem ao seu chamado, e por isso apenas usa magia para desmaiar ele. Depois de um tempo ele acorda e depois de Lorraine se certificar de que Hent estava no controle, ele pede desculpas pelo que aconteceu. Ela diz que tá tudo bem, porque foi apenas um acidente desagradável, e pergunta o quanto ele se lembra. O aventureiro explica que lembra de ter conhecido um homem no labirinto e ter achado ele delicioso, e que aos poucos essa vontade foi deixando ele louco a ponto de não conseguir se conter ao ver ela. Lorraine explica que tinha previsto que algo assim poderia acontecer, já que Ghosts preferem a carne de humanos. Em seguida, ela pede para ele descansar, afinal ela teve que atacar ele com magia. Mas antes de deixar Hent sozinho, ele pede para ver a ferida dela. A garota mostra o machucado e explica que tinha acabado de vender suas poções para a farmácia mágica, mas que logo pela manhã, quando conseguir juntar mais ingredientes, ela vai fazer uma poção de cura. Porém, Hent decide resolver ele mesmo com a sua magia divina. Lorraine comenta que nunca tinha sido curada daquela forma antes, reparando que a magia divina causa uma sensação bem agradável. Depois de um tempo, a dor passa e fica somente a marca do machucado, mas Hent continua curando até não sobrar nada no local, como se ela nunca tivesse se ferido, deixando a garota surpresa com o resultado. Após curar sua amiga, Hent observa que ele conseguiu melhorar de aparência, parecendo que seu corpo tá apenas cheio de feridas antigas. Nesse momento, ele percebe que a sua máscara tinha mudado de forma também, passando a esconder apenas seus olhos. Hent pensa que tem que esconder a sua boca e imediatamente a máscara cobre a parte de baixo do seu rosto, passando a deixar a de cima descoberta. Lorraine observa que a máscara, além de amaldiçoada, também responde aos desejos de quem usa. Hent faz o teste, percebendo que
que a sua amiga estava certa, e ela explica que é raro, mas já escutou falar de espadas mágicas com vontade própria. Isso faz Lorraine pensar que se a máscara segue os desejos da pessoa, talvez seja possível retirar ela. Hank testa, desejando que ela saia, e Lorraine também tenta retirar ela à força, mas a máscara continua agarrada no seu corpo. Então, como ele continua sendo morto-vivo, o aventureiro decide deixar tampada a parte de baixo do seu rosto. Em seguida, Lorraine repara que seu amigo está conseguindo conversar de forma muito mais clara e natural. Hank pensa que ele deve ter passado novamente pela evolução existencial, sendo provavelmente o esqueleto gigante que derrotou. Porém, ele lembra que quando evoluiu para Ghoul, aconteceu de imediato. Lorraine pensa um pouco e chega à conclusão que poderia ser quando ele se alimentou do sangue dela. Afinal, aparentemente ele deixou de ser um Ghoul e se tornou um Ghast, como é chamado o servo de vampiros, que são mais fracos do que um vampiro menor. Hank se pergunta por que se transformou em Ghast, e Lorraine diz que mesmo para os acadêmicos a evolução existencial é um mistério completo, assim como a origem dos labirintos, apesar de ela ter uma teoria a respeito da evolução. Então Lorraine pergunta se Hank gostaria de saber, e como ele confirma, ela começa explicando que até onde se acredita, a evolução existencial é quando o monstro se transforma em um ser mais poderoso. Ela lembra que no começo ele era apenas um esqueleto e depois evoluiu para um Ghoul, o que era algo bem curioso, já que possui outras formas deles evoluírem, como se transformarem em esqueleto soldado, cavaleiro ou muitos outros, apesar de também existirem relatos de alguns que evoluíram para Ghoul. Por conta disso, a sua hipótese é de que Hank está evoluindo de acordo com a forma que deseja assumir, afinal sua vontade de ganhar uma aparência mais próxima de um humano possível. Hank observa que aquela teoria faz sentido, mas pensa se então não deveria ter se transformado em vampiro, que é mais parecido com os humanos do que um Ghast. Então Lorraine explica que a evolução deve funcionar assim como a guilda de aventureiros, que precisa passar por cada etapa, à medida que adquire poder, para só depois chegar no objetivo final. Ela continua explicando que experimentos com monstros menores mostram que eles evoluem para uma forma adaptada ao ambiente em que vivem, ganhando, por exemplo, afinidade com fogo quando vivem em uma região vulcânica, ou com água quando vivem perto de algum lago, e por isso, também é possível que a evolução dele está tendo uma reação passiva ao ambiente que vive, apesar disso não impedir a sua teoria de que essa resposta aconteça devido à vontade do próprio monstro. A gente pensa que se a sua amiga estiver certa, ele vai conseguir evoluir para um vampiro e talvez um dia voltar a ser humano, apesar dela achar que é mais provável que aconteça somente a primeira opção, não tendo ideia se é possível ele voltar a ser exatamente como era. Depois, Lorraine conclui que provavelmente as próximas evoluções existenciais provavelmente vão exigir mais do que apenas derrotar monstros, já que ele se tornou um Ghast quando ingeriu seu sangue, sendo bem provável que exista uma condição especial para se tornar um vampiro, apesar disso não passar de uma hipótese. Porém, de toda forma, é certo que Hank vai ter que passar por uma longa jornada até chegar no seu objetivo, e por isso, ela promete estar lá para o ajudar no que for possível. Hank agradece a sua amiga, mas em seguida ela entra no modo de pesquisadora e decide fazer experiências nele, como fotografar seu corpo com magia para colocar nos registros e cortar um pedaço da sua pele para realizar uma porção de testes, além de testar seu sono e apetite, já que ele agora tem uma nova forma. Hank fica preocupado com a ideia de passar por tantos experimentos, mas Lorraine entende que seu amigo estava bastante cansado e decide deixar os testes pro dia seguinte. E assim, no outro dia, Hank levanta bem cedo para treinar, enquanto sua amiga continua descansando. Ele observa que o impulso estranho que sentiu no dia anterior desapareceu, e ele voltou a agir normalmente. Nesse momento, Hank percebe que acabou desgastando sua espada mais rápido do que deveria, ao enfrentar o esqueleto gigante, e não era possível levar a arma pro labirinto naquele estado. Então ele volta na loja do ferreiro Clope para explicar que vai precisar da espada que encomendou o quanto antes. O homem não gosta de ver o estado que Hank deixou a sua espada, e o aventureiro confessa que a fortaleceu com magia divina. Clope questiona o motivo dele ter usado esse tipo de magia na espada, já que não precisa disso para derrotar nenhum tipo de monstro do labirinto do reflexo lunar. Então Hank conta que encontrou um esqueleto gigante em uma área inexplorada. O ferreiro fica surpreso, mas percebe que isso explica a situação da arma e até mesmo a forma estranha que o aventureiro aparenta. Então Clope pergunta se Hank chegou a explorar a área e ele explica que vai precisar da sua espada para fazer isso. Clope diz que não é possível entregar ela naquele momento, mas como entende que Hank não pode deixar que outra pessoa explore o local que encontrou, ele decide emprestar outra espada para o aventureiro, sendo um pouco melhor e mais resistente que a última, já que Hank é um dos melhores clientes dele. E assim, o aventureiro sai da loja com uma nova arma, preparado para continuar a explorar o labirinto, com o objetivo de alcançar uma nova evolução existencial. E no caminho ele passa por Lois e Isabelle, que estavam comprando vários alimentos para voltarem a trabalhar na taverna do Dragão Vermelho. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!